Oi, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, em casa e estudando. Semana passada nós demos um start, o início, nos nossos PETs volume 2, nossos planos de estudos tutorados. E nessa semana nós vamos continuar o processo, né, do estudo, nós vamos fazer a semana 2. Mas eu gostaria de informar para vocês que a partir da terceira semana, nós vamos postar o PET de 15 em 15 dias. Isso quer dizer que eu vou postar 2 PETs a cada 15 dias. Então, vão ser 2 PETs unificados, tá bom? Então, como eu postei o primeiro, eu tenho que postar esse segundo agora, né? Com certeza. E aí, a gente continua. Na próxima semana eu posto 2 e na outra semana só vai ter a postagem do 3 e o 4 e aí vocês continuam fazendo, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição na plataforma para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Então, gente, nós estudamos aí no PET 1 sobre um resumo sobre o que nós vimos no sexto ano. Definição de história, importância de história. É o início, né, da questão da definição de história. Mundo antigo, Grécia, Roma, né? Início aí das primeiras civilizações da humanidade. Agora, nós iniciamos a semana 1 falando sobre fim da Idade Média, né? Que ocorreu aí no século XI, XII, né? Como é que era a Idade Média, né? É um momento aí na história da humanidade, do século IV, me perdoem, do século IV ao século XV, onde existia assim o domínio da igreja, a igreja católica, ela se sobrepunha até a política, né? Nós tínhamos também a questão, né, como é que era a vida na Idade Média, descentralizada, o rural, o espaço era rural, né? As pessoas viviam aquele ambiente bucólico, o trabalho era medido pela colheita, né? Você tinha um senhor feudal que era dono das terras, o vassalo que cuidava das terras, mas não era dono das terras. Tinha todo um sistema que nós chamamos de vassalagem, né? Então, isso vocês viram das três, a clero, nobreza e terceiro estado, né? Clero, nobrezas e camponeses, que era a estrutura social da Idade Média. Só que a Idade Média foi entrando em crise e esse sistema que eu denominei de descentralizado, ele vai dar lugar a um outro sistema, o que a gente chama de Idade Moderna, onde esses ambientes, esses feudos, vão se unificar na figura de um príncipe ou um rei e vão formar estados, né? Essa era a proposta do Estado moderno. Quanto mais unificado, e aí vão surgir os primeiros países. Isso é muito importante. A formação dos primeiros países, principalmente Portugal e Espanha, que eram os principais países da época. Então, isso vai dar origem a uma nova forma do mundo e a uma nova política econômica. Antes era um ambiente rural, né? As pessoas trabalhavam 3 meses no ano para plantar, colher e sobreviver durante todo esse ano. Agora não. A busca por metais, pedras preciosas. Então, isso dá origem ao Estado moderno, a formação dos países, que eu já citei, Portugal e Espanha como os principais, uma busca pela economia. Era uma busca por uma economia fortalecida. Cada estado que estava se formando, Portugal se formou bem antes do fim da Idade Média, se formou a partir do século XIII, né? No finalzinho aí da Idade Média, a Espanha também, a formação, né, dos reis de Castela, dando origem ao país da Espanha. Você tem França também, que vai se formar, a Inglaterra também. Esses são os principais países que vão se fortalecer com essa mudança de sistema, da Idade Média para a Idade Moderna. E qual era o sistema econômico? Esse sistema, essa busca
por uma economia fortalecida? Nós vamos chamar de mercantilismo, que é o tema da nossa aula, do PET da segunda semana, o PET volume 2, semana 2. Então fica bem ligado agora, que eu falei de todo o contexto, o que veio antes, né? A formação, isso é imprescindível vocês entenderem para entender a definição de mercantilismo. O mercantilismo é uma prática econômica, com certeza. É uma prática econômica que vai sustentar o Estado moderno, né? E o que seria a mesma definição de mercantilismo? É conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas, dos estados que estavam surgindo a partir do século XV. Então, como é a economia? Nossa economia hoje é uma economia capitalista. E no século XV, nós tínhamos o início do capitalismo, o que a gente chama de mercantilismo, busca de mercado, né? Busca de uma economia forte. O mercantilismo, ele vai surgir no século XV e vai se fortalecer e vai ficar até o XVIII, tá? Onde os países vão se formando e se fortalecendo, a exemplo de Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Qual que é a característica básica, fundamental do mercantilismo? O Estado é responsável e interventor da economia, tá? Então, pessoal, o Estado é uma macroeconomia e ele vai interferir diretamente na economia do seu país, é claro. Então, Portugal tinha a coroa portuguesa que interferia na circulação de moeda, no preço, nos produtos que circulavam em Portugal. Então, o Estado, né, através da coroa portuguesa, ela interferia em toda a vida econômica, tá? Por isso que nós chamamos esses estados de estados absolutistas, ou seja, eram estados que tinham um poder muito forte, a poder de ser absoluto, inclusive interferir na economia, ok? Então, com isso, a gente já entendeu que mercantilismo é a prática econômica que vai surgir no século XV, vai ficar até o século XVIII, principalmente na Europa, vai envolver os países que estão se formando, principalmente Portugal, Espanha, França, Inglaterra, e a grande característica desse sistema econômico é uma intervenção do Estado diretamente na economia, beleza? Então, aconteceu entre os séculos XV e XVIII, isso eu falei, né? Onde Portugal, Espanha, França, Inglaterra. E as características básicas são a intervenção do Estado. Quem estiver anotando, anote isso aqui, que isso aqui é muito importante, tá bom? Agora, como eu falei de Estado absolutista, o Estado absolutista, o rei, a monarquia, né, que é formada pelo rei, pela família real, pela que a gente chama de corte, né, que são os nobres. Esse Estado, ele apoia uma burguesia que estava surgindo, que era uma classe econômica que estava surgindo, que estava trabalhando, que estava enriquecendo, finalzinho ali da Idade Média, e ao mesmo tempo ela sustenta a nobreza. Então, o rei, ele vai apoiar a nobreza, dando dinheiro à nobreza, e vai apoiar os negócios burgueses. Mas os burgueses têm que trabalhar para conquistar o seu. A nobreza não. Como ela já nasceu com esse prestígio social, ela não precisa trabalhar, né? Então, ela é nobre, ela fica lá na ociosidade, e quem sustenta, quem vai dar o que comer para essa nobreza? O Estado, o rei, né? Então, assim, é um sistema desigual, com certeza. Continua toda aquela divisão social, a nobreza tem uma influência muito forte, tá? E aí o Estado vai apoiar os negócios, né, o crescimento da burguesia, né, como uma classe social que trabalha, que tem o seu dinheiro, mas que não tem privilégios, e ao mesmo tempo sustenta os privilégios da nobreza.
E aí, o Estado absolutista vai criar uma política econômica que nós já falamos, que é uma política global, chamada mercantilismo. Ou seja, é o Estado interferindo diretamente na economia. Diretamente, ele intervém de todas as formas, tá? A base do mercantilismo é a busca por metais e pedras preciosas, tá? O poder do rei é muito fortalecido, o fortalecimento do poder real, tá vendo? O rei é aquele, igual falei para vocês, o rei interfere no comércio, o rei interfere nos mercados, é ele que controla tudo, tá bom? E os meios são a proteção de algumas classes, o protecionismo da economia, o rei controla, colonialismo, ou seja, busca por outros mercados, e aí você vai ter a conquista de outros mundos. América, por exemplo. O Brasil vai ser descoberto nesse contexto de mercantilismo. Por isso que a gente tem que introduzir o mercantilismo, tá bom? A pirataria, que é o roubo, né? A Inglaterra foi muito especialista, né? Ela esperava os navios cheios de carregamentos, aguardavam ali e pilhavam os piratas, né, que é chamados corsários, pilhavam os recursos financeiros aí, o carregamento vindo aí no mar. Então eles ficaram muito conhecidos, os corsários eram piratas autorizados pela coroa inglesa para poder navegar nos mares ingleses e roubar, pilhar produtos que estavam circulando por esse mar, tá? E a chamada balança comercial favorável, onde a riqueza tem que ser igual, né? Ela não pode nem ser muito alta nem muito baixa, ela tem que ser a balança, a importação dos produtos tem que ser igual à exportação. Então, uma questão muito importante. Quem estiver copiando, não esquece aí, pausa o vídeo, copia isso aqui que tá, ó, características super importantes aí do mercantilismo, tá bom? E aí, em várias partes da Europa, foram se formando tipos de mercantilismo. Nomes diferentes, mas que é a mesma coisa. É mercantilismo. Por exemplo, na Espanha, é o que a gente chama de bulionismo. Eles exploravam suas colônias, traziam os metais, pedras preciosas para a Espanha e estocavam. Por isso que nós chamamos de estocagem de ouro e prata. Então, eles exploravam, né? A Espanha teve colônias na América, né? Quase toda a América foi colônia da Espanha, exceto o Brasil, que foi uma colônia portuguesa. Então, o que eles faziam? Exploravam os recursos da América e estocavam ouro e prata na Espanha. Tá bom? Outra coisa, outro país que desenvolveu o mercantilismo, que é muito importante, é na França, o chamado colbertismo, né? Ou seja, começa-se a desenvolver algumas manufaturas, pequenas indústrias, mas uma indústria luxuosa, uma indústria, por exemplo, de móveis de luxo, arte peruca, roupa, né? Tanto que a França é um dos países que até hoje desenvolveu muito bem a moda, né? Então, o colbertismo foi o envolvimento, o investimento da França, da coroa francesa na indústria. Tá vendo como está interferindo diretamente nas práticas econômicas, né? Cada estado. E aí o colbertismo vai ser associado ao início do que a gente chama de industrialismo, né? Começa a se desenvolver algumas manufaturas na França, tá? Mas não é Revolução Industrial ainda. Revolução Industrial vai ser no século XVIII na Inglaterra. Alguns artigos, né? Algumas companhias de comércio para vender esses artigos. Então, eles limitavam a importação e faziam os produtos mesmo para vender na França, tá bom? É o Barão de Colbert que desenvolveu as manufaturas francesas, tá? É muito importante. E a Inglaterra,
né? A Inglaterra é um último país aí importante na questão do mercantilismo, adota tarifas de protecionista. O que quer dizer isso? Aumentando os recursos, os impostos de importação, tá? Para que os produtos ingleses fossem, a indústria inglesa fosse desenvolvida, protegendo assim o mercado interno, a venda dos produtos ingleses. Desenvolvimento de uma frota naval que eu falei para vocês, né? Aqueles dos corsários, para poder fazer a pilhagem, né? E uma política de comércio, que depois vai ser chamado de industrialista, né? Eles vão criar. A Inglaterra foi o centro da primeira revolução industrial no século XVIII. Então, gradativamente, com essas tarifas protecionistas para desenvolver a indústria nacional, né, inglesa, com o dinheiro da pilhagem, e aí gradativamente vai acontecer aí a industrialização na França, que vai fortalecer somente no século XVIII, tá bom? Nós estamos ainda no século XVI, XV, né? A gente está ainda falando sobre o mercantilismo, que é uma acumulação de capital, que vai dar origem no século XVIII ao capitalismo mesmo, tá? Mas isso aí é história para outros momentos, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a nossa explicação sobre mercantilismo. Próxima aula, eu trago aí a correção dos exercícios, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Podem entrar em contato. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.